síndrome do ovário policístico é uma causa importante de irregularidade menstrual e também de hiperandrogenismo. Existem 3 critérios para a gente definir isso. Os 2 que eu falei e mais uma imagem de ovário policístico no exame de imagem, como a ultrassom transvaginal, por exemplo. Embora ainda seja um pouco controverso, a gente pode definir essa síndrome com apenas 2 desses 3 critérios. E é aqui que muitas pacientes ficam confusas. Elas chegam para a gente e falam: olha, doutor, eu tenho uma menstruação bagunçada, tenho queda de cabelo, tenho acne. Me falaram que eu podia ter a SOP, fui lá, fiz o exame transvaginal e veio normal. Então eu não tenho a SOP? Então, se você tem 2 desses 3 critérios, você pode sim ter a SOP. A SOP é um dos problemas endócrinos mais comuns das pessoas que têm útero. E além das coisas que a gente já falou, ela pode vir associada com fatores de risco cardiovascular, como a obesidade, a dislipidemia, a intolerância à glicose, a esteatose hepática e também a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Geralmente, essa irregularidade menstrual começa no período ali da puberdade. O padrão mais comum é o da oligomenorreia, mas também a gente pode ter a amenorreia e, em alguns casos mais raros, a amenorreia primária. E geralmente essa irregularidade menstrual acaba melhorando depois dos 40 anos. O hiperandrogenismo, ou seja, o excesso de hormônios masculinos, pode se manifestar como o hirsutismo, queda de cabelo, acne ou até mesmo a dosagem elevada desses hormônios no exame de sangue. Mas cuidado, sinais de virilização excessiva, como o engrossamento de voz, o aumento de clitóris, não são comuns na SOP. Então, se você tiver esse tipo de sintoma, geralmente a gente investiga outras possibilidades. E o padrão policístico da imagem pode aparecer em quem não tem a SOP. Então, complementando aquela informação do começo, a gente pode sim fechar o diagnóstico em pessoas que não têm o exame com o padrão policístico, e a gente pode achar esse padrão policístico no exame de imagem em pessoas que não têm a SOP. Uma grande parte das pessoas com SOP tem sobrepeso ou obesidade, comparando com as que não têm a SOP. E a resistência insulínica nas pessoas com SOP pode aparecer tanto nas que têm o excesso de peso e as que não têm. Inclusive, o risco para desenvolver diabetes é maior em quem tem SOP e muitas têm algum parente de primeiro grau que tem diabetes. Fora tudo isso, a SOP também pode estar relacionada com alguns transtornos do humor, como depressão e ansiedade, e também alguns transtornos alimentares. Fernando, e nas adolescentes, que é comum a menstruação ser um pouco mais bagunçada, é comum ter acne, pode ocorrer os pelos em algumas fases do desenvolvimento e é comum também ter um pouco de aumento de hormônio masculino no exame em algumas fases do ciclo. E para complicar mais ainda, nas adolescentes o padrão policístico na imagem em pessoas que não têm a SOP é mais comum do que nas adultas que não têm a SOP. Bom, esse vai ser um tema para um outro vídeo, mas de forma resumida a gente vai ter critérios mais específicos para definir a SOP nessa população. E como é que a gente trata a SOP? Bom, para tratar a SOP a gente tem que ter em mente os seguintes objetivos. Bom, a gente precisa melhorar o hiperandrogenismo, que são aqueles excessos de pelos, a acne, a queda de cabelo. Também precisamos manejar as condições metabólicas associadas e também tentar diminuir o risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 e o risco cardiovascular. Também a gente precisa pensar em prevenir o crescimento e também o desenvolvimento de câncer de endométrio, que é aquele revestimento interno do útero, que essas pessoas estão mais sujeitas por conta dos longos períodos sem ovular. Precisamos pensar na contracepção para quem não quer engravidar, porque mesmo que a pessoa fique alguns períodos sem ovular, em algum momento isso acontece, então pode acontecer de engravidar. E também, por outro lado, ajudar as pessoas que querem engravidar. A base do tratamento para SOP são os contraceptivos orais combinados, ou como a gente conhece no dia a dia, os anticoncepcionais, porque eles podem tanto regular a menstruação, combater o hiperandrogenismo e também providenciar a contracepção. Só que antes de prescrever, a gente precisa calcular os riscos, porque essas medicações elas podem aumentar o risco de trombose, especialmente nas pessoas obesas. Para quem tem um risco alto ou até mesmo uma contraindicação, a gente pode usar a progesterona sozinha, porque lembra, os anticoncepcionais orais combinados são o estrogênio mais a progesterona. Quando a gente usa só a progesterona, ela pode tanto controlar a irregularidade menstrual, combater o hiperandrogenismo e também já proporcionar uma contracepção com a proteção do endométrio.
E essa progesterona pode ser dada de diversas formas, tanto oral, pode ser injetada, pode vir no DIU. Uma alternativa para quem não pode ou não quer tomar hormônio seria a metformina, que é uma medicação que a gente geralmente usa para o tratamento do diabetes. Ela consegue controlar a irregularidade menstrual em até 30% até 50% das pessoas com SOP. Já a parte da proteção do endométrio não é tão estabelecida. Especificamente para o hirsutismo, que são aqueles pelos indesejados, se depois de uns 6 meses mais ou menos do uso de hormônios a gente não tiver sucesso, a gente pode lançar mão de uma medicação chamada espironolactona, que é um tipo de diurético, mas que também combate os hormônios masculinos. A gente tem também algumas outras opções medicamentosas, como a finasterida, e também a gente pode depilar. Para tratar da obesidade, da dislipidemia, da acne, dos transtornos de humor, dos transtornos de sono, a gente vai usar a mesma abordagem que a gente usaria para outras pessoas sem SOP, que têm essas mesmas condições. Para aquelas pessoas que querem engravidar, a gente pode tentar inicialmente a perda de peso, porque isso por si só já pode ajudar. É claro que aqui é bem individualizado, porque as pessoas que têm uma reserva ovariana diminuída, ou seja, aquelas pessoas que têm uma idade mais avançada, a gente pode tentar ir para o próximo passo já direto, que seria a indução da ovulação. E aí, caso só o emagrecimento não resolva a questão da infertilidade, a gente pode proceder então para os indutores da ovulação, que a gente tem como exemplos aí o clomifeno, o letrozol, né? E caso não dê certo com os indutores, a gente pode partir para o próximo passo, que seria a fertilização in vitro, a FIV. Bom, pessoal, essa foi uma visão geral sobre a SOP. É claro que tem algumas coisas que a gente não abordou aqui, mas acredito que o principal foi abordado. O objetivo desse vídeo é que você conheça a condição que você tem, saiba quais condições que podem estar associadas a ela e quais as opções de tratamento que a gente tem disponíveis. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau!